Fala gurizada, Luiz HQ, estou aqui com mais um resumo de leituras do meu desafio de 365 games, ou melhor, 365 HQs. Bom, para quem está acompanhando, eu estou fazendo diariamente uma publicação no perfil Porto HQ oficial no Instagram das minhas leituras diárias, então eu posso ler uma HQ por dia, e aqui no YouTube eu estou fazendo um resumo das minhas leituras. E eu estou devendo justamente o resumo do mês de maio. Enfim, por N motivos eu acabei não conseguindo gravar. Um deles é que eu decidi mudar um pouco o cenário, né? Eu, na realidade, só mudei a posição da mesa para tentar, enfim, deixar um cenário mais interessante, né? Porém, isso acabou... a iluminação não ficou muito boa, eu tive que trocar a iluminação. E eu, enfim, não gostei muito da iluminação, não estou achando legal a iluminação, mas ou eu gravava dessa forma ou não gravava. Então eu preferi gravar dessa forma, né? Então já estamos quase no final de junho e eu ainda não fiz o resumo de maio. Apesar disso, eu estou respeitando, né, o desafio, estou postando diariamente lá no Instagram. Só teve um dia que, enfim, eu pulei um dia, mas no dia seguinte eu compensei. Mas a ideia é ler uma HQ por dia, e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras que eu fiz no mês de maio. Né? Em seguida eu já estou me programando para fazer, logicamente, as leituras do mês de junho. Então vamos lá, começando aqui com, digamos, as adaptações de videogames. Né? Então primeiro eu tenho aqui uma edição que eu resgatei, né, da minha coleção, bem antiga. Ela foi publicada aqui no Brasil em 97, que é Mortal Kombat Sangue e Trovão. Curiosamente, essa é a única edição que eu tenho dessa revista na coleção, e é a edição 5, então eu peguei uma história pela metade. Até é uma releitura, né? Logicamente, eu li ela muito tempos atrás, e é uma história muito ok, assim, bem... Apesar da capa ser muito bonita, o desenho da capa é excelente, porém o desenho interno da edição não é tão excelente assim, né? Aqui o interessante... enfim, é uma história que está perdida ali. Eu não cheguei a ler o início da história e nem o final dela, mas é uma história bem ok, assim, que mostra os guerreiros do Mortal Kombat atrás de um suposto livro? Até já me esqueci, que é um artefato, né, que eles estão buscando, e é justamente um livro, né, que vai justamente dar poderes para quem conseguir esse livro, né? Mas enfim, é uma história bem ok, bem descartável, até porque eu não consegui finalizar ela. É a edição 5, então não cheguei a ler toda a história, né? Bom, vamos prosseguir aqui para avançar, porque são 30 HQs no mês, né? E uma aqui muito interessante, curiosamente é uma HQ que, tipo, de um quadrinho que foi adaptado por game e depois foi adaptado novamente para HQ, né? Então, Batman Arkham City, justamente do Paul Dini, e com desenhos do Carlos Danda, acho que é Danda. E, cara, eu gostei muito dessa edição, tá? Ela é bem interessante, tem, eu acho que 5 histórias aqui, 5 partes, que mostra um prelúdio pro game, né? E ela é muito bem feita, assim, muito bem escrita, até porque eu acho que, se não me engano, o próprio Paul Dini fez o roteiro do game, então se conversa bem ali as histórias, né? Então é uma boa leitura, gostei bastante, que mostra justamente dias antes dos acontecimentos do jogo, então é bem interessante mesmo. Outra adaptação aqui que eu comprei, que eu estava bem empolgado, que eu li, na realidade já tenho ela na coleção há algum tempo, que é justamente Dark Souls, né? Publicado aqui pela editora Pixel. E, cara, capa dura, a edição muito bonita, muito bem feita. A arte é bem interessante, lembra bastante a estética do jogo. Eu gostei da história, né? Ela, digamos que, utiliza o conceito do jogo, né? De que tanto Dark Souls 1, 2 e 3 eles passam em eras muito distantes, né? Ele tem muitos elementos em comuns, mas porém eles se passam em eras distantes, então não tem uma ligação direta nas histórias, né, entre os jogos. E aqui também ele aproveita justamente esse conceito para criar uma história teoricamente original, independente, e faz algumas referências aos jogos, assim. Eu particularmente gostei, né? Ela até consegue ser um pouco mais narrativa, né? Até porque o formato pede, né? Então ela é mais clara na história que ela está contando. Porém, eu senti falta de mais elementos dos jogos aqui, né? Apesar de plot ser extremamente
conectado, digamos assim, com o jogo, né? Com o tipo de narrativa do jogo. Né? Então a gente tem aqui o protagonista amaldiçoado que tá perdendo as memórias, assim como acontece no jogo, enfim. Então tem, de certa forma, ele é bem adaptado do game, né? Porém, eu senti falta de maiores ligações, né? Por exemplo, resgatar mais alguns personagens clássicos do jogo para estar na história. Mas, de qualquer forma, é uma boa história. Temos aqui Assassin's Creed Desmond, que é um segundo volume. Eu li, eu acho que em abril, o primeiro volume. Não, na realidade, esse daqui não é o Desmond. É o Achilles. Na realidade, o Desmond é justamente o volume 1. Que eu gostei bastante da história. Né? Ele, enquanto no volume 1 ele tentava recontar, né, alguns acontecimentos dos jogos, né? Aqui ele se foca mais justamente no Achilles, que é um personagem novo que foi introduzido aqui na HQ, né? Então ele foca um pouquinho mais no passado, nesse antepassado do Desmond, e desenvolve uma história nova. Eu gostei particularmente, porém, curiosamente, a história ela não se encerra aqui. A princípio tem um terceiro volume que não foi publicado aqui pela editora Galera, né? Então a história ficou incompleta, né? Mas, enfim, de qualquer forma foi uma boa leitura e pena que o primeiro volume não foi publicado. Bom, entrando nos quadrinhos Marvel, eu tenho Marvel Apresenta número 20, que é uma história ligada à Guerra Secreta, mas não a Guerra Secreta mais recente ou a Guerra Secreta clássica, mas sim uma minissérie que foi publicada ali no início dos anos 2000, escrito justamente pelo Bendis, né, pelo Michael Brian Bendis, e ela foca justamente na Jessica Jones, assim, e ela tentando lidar com os acontecimentos dessa minissérie, que é uma minissérie que via a Hydra e o Nick Fury. É bem interessante, eu gostei bastante da leitura. Foi uma releitura, eu já tinha lido, mas eu gosto bastante da Jessica Jones, né? Então foi uma história bem interessante de ler. Outra edição aqui do Marvel Apresenta 37, se não me engano, 31, né? Que conta histórias inusitadas do Stan Lee interagindo com as suas criações, né? Com os personagens Marvel. Eu gostei, bem interessante, a maioria das histórias são bem humoradas, assim, então, tipo, não tem nenhum valor para a cronologia da Marvel, mas são histórias inusitadas e com um tom de humor bem peculiar, assim, e justamente com o Stan Lee interagindo, né, com o Homem-Aranha, com o Doutor Estranho, com o Doutor Destino. Tem uma história com o Doutor Destino excelente, assim. Então foi uma boa leitura, gostei bastante. E continuando aqui, Reinado Sombrio, eu li a edição 2, eu acho que em abril eu li a edição 1, e em maio eu acabei lendo apenas a edição 2. Né? Continua sendo para mim uma ótima leitura, né? Na realidade é uma releitura, eu li na época, não li todo, mas é uma fase que eu gosto bastante, estou curtindo ler, inclusive já li mais alguns números no mês de junho. E li mais 4 edições de Demolidor, do Marco Waid, então li mais aqui algumas edições. Então li a edição 3, né, que conta uma história do Demolidor na Latvéria. A edição 4. A edição 5, que apesar de ter o Homem de Ferro na capa, ele tem uma participação mínima assim, na história. E a edição 6, com certeza foi a melhor leitura aqui no mês, em relação aos volumes do Demolidor. Eu tô gostando bastante da fase, é uma fase bem mais, digamos, otimista do personagem, apesar de ele pegar um pouquinho das questões de... ele tem ali algumas questões que ele resgata alguns elementos das fases anteriores do Demolidor, né? Então ele bota em xeque novamente a questão do controle emocional do Matt Murdock, enfim, é bem interessante. Mas, porém, eu tô achando uma fase, assim, ok, assim. Apesar da edição 6 aqui ter me surpreendido bastante, porque é justamente quando o Matt faz uma revelação pro público em juízo, né? É bem interessante a história. Enfim, tô gostando da leitura, apesar de, com certeza, as fases anteriores eu achar bem melhor, assim. Principalmente a fase do Bendis, né? Brian Michael Bendis.
E temos mais uma edição da Salvat. Eu acabei meio que freando as leituras da Salvat, então tô bem atrasado, já era para mim estar em números bem mais avançados. Então li mais uma edição aqui, edição 14, que conta justamente com a primeira parte de Vingadores Eternamente, que é uma fase relativamente clássica, assim, justamente porque ela referencia outras fases clássicas dos Vingadores. Porém, ela não chegou a me causar muito impacto, justamente porque eu não acompanhei as fases clássicas dos Vingadores, né? Eu comecei a ler Vingadores justamente, né, na metade dos anos 2000, então as fases clássicas dos Vingadores eu não acompanhei. Então tem várias referências aqui a vários personagens, a vários arcos de histórias, né? Porém, enfim, não causou um impacto, né? Justamente por eu não ter esse background dos personagens, né? Porém, a minha principal leitura, né, no mês de maio, eu acabei aproveitando que era, enfim, teve o Star Wars Day aí, que é comemorado no dia no dia 4 de maio, e eu aproveitei para resgatar da coleção as edições justamente de Star Wars que eu tenho na coleção. Então fiz uma releitura aqui da edição 1, com essa capa belíssima aqui, metalizada, né, dourada no caso. Então não sei se a iluminação vai atrapalhar aí, mas enfim. Inclusive eu tenho a outra edição, a mesma edição, só que com a capa variante, né? Enfim, logicamente porque eu só li uma das edições, né? E eu li, curiosamente, eu quase que passei o mês todo de maio lendo Star Wars, porque eu li da edição 1 até a edição 18, né, de Star Wars. Então vou mostrar aí rapidamente as capas, enquanto eu comento, né? Inicialmente ele inicia sempre com duas histórias, né? Com a principal e com uma história do Kanan, que é o último Padawan, que é um personagem novo que eles inventaram aqui para os quadrinhos, que sinceramente eu achei bem descartável assim, a leitura dessa história. Porém, a história principal, que é justamente que foca na Leia, no Luke e no Han Solo, né? Aqui temos eles na capa, inclusive, é o que realmente deixa essa leitura interessante, que eu gostei mais, assim. É justamente os personagens clássicos, né, com histórias que se passam justamente após, né, uma Nova Esperança, né, então do primeiro filme, né, ou no caso no episódio 4. E, cara, é bem interessante, eu acho que ficou bem desenvolvido as histórias, assim, principalmente a relação entre os três personagens, né, o Luke, a Leia e o Han Solo. Então temos uma boa interação dos personagens, temos boas histórias, e lógico, sempre que eles podem, eles utilizam o Darth Vader, que é o grande vilão da saga, né, de Star Wars, e gostei bastante. E de vez em quando tem algumas histórias tipo que contam do passado do Obi-Wan, que é, enfim, que eu acho um personagem excelente, né? Então tem algumas histórias, inclusive até algumas histórias do Mestre Yoda. Bem, cara, ótima leitura, realmente eu gostei bastante, né? Então eu acabei seguindo ler e eu vou continuar lendo durante o mês de junho e provavelmente o mês de julho também as histórias, porque eu tenho basicamente a coleção completa dessa revista aqui. Foi publicado, eu acho que, enfim, alguns anos atrás, eu acho que, não sei se foi em 2015, deixa eu ver, 2016. Então, provavelmente iniciou em 2015 e se estendeu até 2016, 2017. Até uma coleção que durou bastante até da Panini e que eu gostava muito de acompanhar, né? Então, eu tô... Na verdade, eu li as primeiras edições e agora eu tô lendo, de fato, efetivamente, as outras edições que eu comprei, né, e não li na época, né? Então tá sendo uma ótima leitura, principalmente os artistas sempre excelentes, né? Nós temos aqui artes Salvador La Roca, deixa eu ver quem mais deixa eu ver aqui nas edições aqui. Do Stuart Imon, né? Eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas, cara, excelente. As primeiras edições foram desenhadas pelo John Cassaday, que eu acho excelente a arte dele. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de forma que fique focado aí a arte do Cassaday. Cara, excelente. Deixa eu mostrar as últimas duas capas. Então eu tô gostando muito dessa leitura. Com certeza foi a melhor leitura do mês de maio.
foi Star Wars. Gostei muito de acompanhar e eu lia justamente até a edição 18. Então tá uma ótima leitura e eu continuei lendo agora no mês de junho e já li mais algumas edições de Star Wars. E para encerrar, né, para fechar em maio teve 31, foi 31 HQs, eu li a primeira edição da coleção Star Wars da Planeta de Agostini, que é uma coleção na mesma pegada aí da coleção Salvat da Marvel, né, de capa preta. Foi lançado um pouquinho depois, assim. Então eu comprei, infelizmente eu só comprei a edição 1, porque enfim, não tinha como fazer duas coleções nesse formato na época, e eu só comprei, infelizmente, a edição 1. E aqui basicamente é uma readaptação, ou melhor, uma adaptação do filme, né, Uma Nova Esperança, para os quadrinhos. Isso, a primeira versão, lá foi lançado um ano depois do filme, assim, em 1977, se não me engano. Então, cara, é interessante, assim, da mesma forma que eles tentam ser extremamente fiel ao filme, eles também tomam algumas liberdades, fazem algumas histórias adicionais ali. Então eu gostei bastante dessa adaptação, apesar de ela ser bem datada. É uma leitura um pouquinho datada, assim, principalmente por causa da arte e tal. Mas a narrativa até que eu gostei, até porque ela, de certa forma, respeita muito o filme, né, o filme original. Então foi uma leitura bem prazerosa, assim, de se fazer, né. Pena que eu não tenho os outros volumes, né. Se eu não me engano, são 70 volumes de Star Wars. Então quem completou na época, com certeza tem um baita tesouro aí na coleção. Essas foram as minhas leituras de maio, né? Então tô atrasado aí, quero ver se eu posto esse vídeo, resumo aqui no dia 20 de junho, que tô gravando no dia 19, quero postar no dia 20, né? E com certeza eu vou me esforçar aí para fazer o resumo de junho, né? Da forma mais rápida possível aí para postar no início de julho. Então é isso aí, gurizada, espero que tenham gostado, espero que me acompanhem aí no meu desafio de 365 HQs, né? Novamente, eu estou postando diariamente lá no meu perfil Porto HQ Oficial no Instagram, então diariamente eu estou fazendo um registro da minha leitura e um breve comentário sobre a minha leitura, e aqui no YouTube, mensalmente, eu faço um resumo das minhas leituras e teço alguns comentários sobre cada uma das edições lidas. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!